Tavares Moreira, reparei que esboçou um sorriso enquanto falávamos de Mário Soares. Porquê? Por causa da última declaração de desejar a vitória dos socialistas na eleição. Não sei se ele terá sido completamente sincero. Admito que sim, evidentemente, mas não deixei de sorrir, evidentemente, ao ouvir a declaração. Porquê? Acha que o próprio PS já não vê José Sócrates como o líder do partido? Como sabe, é conhecido que o Dr. Mário Soares tem muitas reservas em relação à liderança da pessoa em causa, não é? E, portanto, esta declaração, naturalmente, é uma declaração de circunstância, provavelmente não vem do fundo do coração do Dr. Mário Soares. Mas está previsto que Mário Soares seja uma das cabeças de cartaz nesta campanha e que surja nos próximos dias desta semana ao lado de José Sócrates? Provavelmente vai aparecer, porque se não aparecesse, tornava-se demasiado vincada essa distância, mas de facto as declarações que ele tem vindo a fazer e até o protagonismo, inclusive a deslocação à sede do PSD para reuniões com o líder do PSD, etc., tudo isso sugerem que de facto há um distanciamento grande da parte dele em relação à atual liderança e sobretudo algumas das medidas de política e à situação que se criou, não é? À responsabilidade do próprio governo na situação que se criou. Tendo em conta o resultado das sondagens que dá empate técnico entre PS e PSD, se de facto o PS ganhar as eleições, qual é que acha que é a probabilidade de haver uma maioria absoluta, já que os outros partidos não estão dispostos a coligar-se com José Sócrates? Claro, nesta altura é muito difícil, de facto, elaborar cenários. Mas acha que algum partido vai acabar por ceder e coligar-se com José Sócrates? Parece-me difícil. Essa hipótese parece-me realmente a mais difícil de todas, não é? Não estou a ver, quer da parte do PSD, quer da parte do CDS, do PSD, mais, obviamente, mais abertamente, do CDS, todavia, também, disponibilidade para uma coligação dessa. Eu, no entanto, chamava a atenção para o seguinte, apesar dessa referência ao empate técnico, esse empate técnico é em algumas sondagens, mas mesmo nessas, o que se verifica é que o PSD está sempre à frente, alguma coisa à frente, não é? E há outras em que nem empate técnico há. E, portanto, neste momento parece desenhar-se uma tendência de voto. É claro que tudo isto é volátil e tudo isto pode ainda sofrer alterações nos dias que levam até ao dia das eleições, ainda falta uma semana e meia, mas, em todo caso, parece estar a desenhar-se uma tendência de voto. Vamos ver até ao fim o que é que acontece, não é? Cavaco Silva voltou ontem a pedir uma campanha esclarecedora. Acha, enquanto cidadão e eleitor, que esta campanha tem sido esclarecedora? Pouco, realmente pouco. Mas também digo que não era de esperar grande coisa, não é? Essas campanhas eleitorais entre nós são sempre rodeadas de uma certa emotividade, de declarações como esta que ouvimos, por exemplo, do Presidente do Governo Nacional dos Açores, muito quentes, muito dirigidas a questões mais pessoais e questões partidárias e esquecem o essencial do país. Por exemplo, este senhor, como sabe, foi responsável por uma decisão profundamente lamentável quando se tratou da República ter que impor uma redução aos vencimentos dos funcionários públicos, está em vigor, não é? Ele, nos Açores, tratou de arranjar uma solução compensatória para uma boa parte desses funcionários. Ele, aliás, no comício de ontem, regozijou-se por isso mesmo. Disse que só com o PS é que foi possível essa exceção. Isso retira, que seriedade é que têm declarações dessas? Não tem realmente nenhuma, não é? Portanto, são de facto, exemplos lamentáveis e, portanto, que não dão nenhuma autoridade para se estar a pronunciar nesta contenda e, sobretudo, quando aquilo está em jogo, depois de ter sido feito um acordo com os nossos credores, que é um acordo duríssimo e que terá a ser cumprido qualquer que seja o governo, não é? E, portanto, e que vai apanhar também, evidentemente, com bastante intensidade, as estruturas públicas autónomas, regionais, portanto, vai apanhar também. O acordo contempla cortes significativos nas transferências do Estado para as regiões e, portanto, de facto, trata-se de declarações que não servem para nada, ou só servem para confundir. E, portanto, a campanha eleitoral, como digo, é sempre decorre sempre num ambiente demasiado emotivo e demasiado aquecido do ponto de vista político para permitir um debate sereno de ideias. Há alguns episódios, há algumas declarações mais construtivas, há algumas declarações mais, por parte até de comentadores mais que ajudam mais a tentar perceber quais são os propósitos dos diferentes partidos, mas realmente, no geral, a campanha gasta-se e decorre num ambiente pouco esclarecedor.
O PS tinha dito que não estava disposto a governar com a Troika, agora parece já estar. Ao mesmo tempo, a esquerda recusou-se a governar, aliás, a reunir com a Troika. O que é que, no meio disto tudo, lhe parece mais coerente ou mais incoerente, se é que alguma delas é? Não, tudo isso é incoerente, mas do lado da esquerda não direi que é incoerente, direi que é mais surrealista, porque, nomeadamente, aquilo que ouvimos há pouco, as declarações do líder do Partido Comunista de avançar já com uma proposta de reestruturação da dívida, ele sabe, evidentemente, que a proposta não tem qualquer viabilidade, por isso é que fala nisso, não é? Provavelmente, se soubesse que havia alguma viabilidade, não avançava com tal proposta, porque se essa proposta, por absurdo, viesse a ter acolhimento, quem seria mais punido seria o próprio país. Portanto, seria um verdadeiro tiro no pé, não, uma descarga de tiros nos pés que nos deixava sem pés, positivamente. E, portanto, é uma proposta que não faz qualquer sentido. Quer dizer, nós avançarmos com uma solução dessas seria imediatamente cortar todo o financiamento à República, a bancarrota completa, as pessoas corridas aos bancos, etc. Portanto, um desastre em toda a linha. E, portanto, o Bloco de Esquerda avança com ideias semelhantes. Eles avançam com isso porque sabem que não têm qualquer viabilidade e, portanto, são propostas não sérias, aquilo que até no Código Civil se apelida de declarações não sérias. Portanto, há uma divergência entre a vontade real e a vontade declarada. Eles declaram isso, mas no fundo não pretendem isso, fazem isso só para encenação e para dizer que são, no fundo, estão contra as medidas da austeridade e contra as consequências dessas medidas. Com este aumentar da pressão sobre a Grécia, ainda ontem uma comissária veio dizer que se não houver outra alternativa, a Grécia terá que sair do euro. Entretanto, a Comissão Europeia já desmentiu, o próprio governo grego também desmentiu, mas o que é certo é que isso aumenta as pressões sobre a Grécia e também a oposição diz que não está disposta a aplicar mais medidas de austeridade na Grécia. Eu só acrescentava ao que disse que essa comissária é grega. Exatamente, é grega. Comissária grega. Portanto, tem não é qualquer comissária. Não é assim tão inocente quanto poderia parecer à primeira vista. E, portanto, essa declaração traduz, de resto, um estado de espírito de muita gente que percebe que a Grécia terá extremas dificuldades em cumprir o programa a que se comprometeu com a União Europeia e com o Fundo Monetário Internacional. Esse programa, como sabe, já tem um ano de aplicação. A Grécia está muito atrasada na aplicação das medidas e, neste momento, defronta uma situação concreta muito complicada. Por força desse atraso, quer o Fundo Monetário Internacional, quer a União Europeia, estão relutantes em libertar 12 mil milhões de euros da ajuda, que é condicional, ou seja, está sob condição do cumprimento de determinadas metas que não estão a ser cumpridas. Tal como para Portugal. E, portanto, isso depois já podemos ver. E, portanto, se essa parcela de 12 mil milhões não for libertada até o final do próximo mês, portanto, falta um mês para isso, não é? A Grécia entra em bancarrota. A Grécia entra em insolvência, será incapaz de cumprir os seus compromissos externos. Isso coloca um problema que é o da reestruturação da dívida grega. Portanto, a Grécia, não sendo capaz de cumprir, tem que reestruturar. Em que condições? Essa questão divide, como sabe, profundamente, digamos, a direção política da Europa e o Banco Central Europeu. O Banco Central Europeu está assustadíssimo com essa perspectiva, porque diz que, nesse caso, teria de deixar de aceitar títulos da dívida pública grega, por exemplo, para financiar os bancos gregos, o que teria como consequência a bancarrota, inevitavelmente. A Grécia assistiria a uma situação de bancarrota. Mas não se sabe como é que se há de fazer. Agora surgiu uma ideia nova, que é de criar uma agência internacional para dar andamento às privatizações. No programa grego estava previsto um calendário de privatizações que o governo grego, por isso simplesmente, não fez nada até agora. E, portanto, os europeus estão a ficar um bocado, digamos, cansados, chateados, se quiser usar essa expressão, com esta incapacidade dos gregos para darem cumprimento ao programa. E, portanto, na parte das privatizações. E, portanto, estão a conceber a ideia de criar uma agência europeia que gerirá um fundo para o qual serão transferidas as participações do Estado grego nas empresas a privatizar. Portanto, essas empresas deixam de estar sob gestão do governo grego, passam a estar sob a gestão de uma entidade, portanto, passam para um fundo que será gerido por uma agência internacional dirigida por experts, nomeadamente o Fundo Monetário Internacional e outros,
para fazer aquilo que o governo grego não é capaz de fazer. Faz algum sentido essa recusa do governo grego em não abrir mão das privatizações? Há dificuldades na Grécia de natureza política, de natureza de lobbies, de corporativos, de influências corporativas. Há muita dificuldade por parte do governo grego, de facto, em avançar com isso. E se não fizer isso, portanto, repare que o programa de privatizações na Grécia é um programa muito ambicioso, aponta para 50 mil milhões de euros de receitas nos próximos 4 anos. Isso seria fundamental para a Grécia poder suprir as suas insuficiências financeiras para além do apoio que recebe da União Europeia e do Fundo Monetário Internacional. Muito superior ao português, que é cerca de 5.500 milhões em termos de privatizações. Sim, é muito mais. Portanto, no nosso caso, enfim, no prazo que está previsto, é mais ou menos isso. Ora bom, esta situação da Grécia, de algum modo, serve como experiência para nós percebermos a dificuldade que tem em cumprir um acordo. No caso das privatizações, o nosso não é tão ambicioso, mas em todo caso também tem exigências grandes. Mas o nosso é muito pesado, por exemplo, em matéria de corte de despesa. É muito pesado e, portanto, nós temos que prestar atenção a este episódio da Grécia para não virmos a cair numa situação semelhante. Mas teremos que o cumprir. A Grécia repare que o mercado secundário está a cotar a dívida grega a um nível que implica taxas de juro de 25% para a dívida a 2 anos e a 3 anos. E, portanto, isto é completamente insustentável. A Grécia não pode ir ao mercado financiar-se. E se isto perdurar por muito tempo, eu não sei qual é a solução, mas a reestruturação da dívida é inevitável. E se a Grécia tiver que reestruturar a dívida, o que é que acontece a Portugal? Não sei. Em primeiro lugar, aquilo que acontece a Portugal depende daquilo que os portugueses forem capazes de fazer, não é? Eu diria que a Grécia é um bom exemplo para nós nos compenetrarmos da necessidade de fazermos um grande esforço e de cumprir aquilo que foi acordado com a União Europeia e com o Fundo Monetário Internacional. Tavares Moreira, muito obrigada pela sua análise nesta edição do Meio-Dia. Até à próxima semana.